Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Google Docs. Na aula de hoje vamos aprender sobre como configurar para impressão, como fazer o download e como trabalhar com tabelas. Vai ser uma aula bem dinâmica e super produtiva. Vamos para a prática. Bem, aqui estamos dentro do arquivo que trabalhamos nas últimas aulas, né? Então, reparem que eu apaguei uma parte do conteúdo que estava na segunda página para poder mostrar alguns cuidados e cautela em casos de ter documentos com mais de uma página e páginas vazias, ou simplesmente precisar imprimir uma página e por aí vai, tá bom? Então tá. Para fazer a questão da impressão, a configuração é muito simples. Basta clicar em arquivo e ir para o último item que é imprimir. Vou clicar nele. Ele vai abrir um pop-up, ou seja, uma nova janela em que vai aparecer o nosso documento. Nessa janela temos aqui do lado esquerdo a pré-visualização do documento, né? Onde temos aqui a parte que podemos dar um zoom no documento, podemos reduzir o documento e por aí vai, tá bom? Do lado direito temos as opções, tá? Temos as opções. Aqui vai estar dizer aqui, impressão vai ser impresso em 2 páginas, porque o nosso documento tem 2 páginas, ok? Temos esse lado aqui. Aqui temos a questão da destinação, né? Que é o destination, que no meu que está em inglês. Aqui onde aparece a impressora. No meu caso, eu não tenho uma impressora instalada, então aparece a primeira opção, que é Microsoft Print to PDF, ou seja, é para converter o nosso arquivo em PDF. Também temos o Save as PDF, que é também para converter em PDF. E temos o Ver Mais, o See More. Então, se eu clicar aqui no See More, se você tiver várias impressoras na empresa ou na tua casa, tem várias impressoras e todas elas estão conectadas ao teu computador ou na rede em que você está, essas impressoras aparecerão aqui. Então, você vai poder selecionar. Para o meu caso, que não tenho, basicamente são aquelas opções, né, que eu acabei de dizer. E aqui também temos a opção fax, caso você tenha um fax e deseje enviar. Hoje é pouco usado, é muito mais para questões oficiais, assim, o fax. Vou cancelar aqui. E temos aqui as páginas, né? O que é essa página aqui quer dizer? No segundo ponto, esse é o page, que no teu, tanto em português vai aparecer páginas. Quer dizer as páginas que você quer imprimir ou transformar em PDF. Então vamos lá. Temos aqui todas, ou seja, o documento inteiro. E temos aqui a última opção, que é a que eu mais vou explorar, que é a customizada. Ao clicar em customizado, ele abre uma nova janelinha mais abaixo. Reparem que temos nosso documento. E você pode colocar, por exemplo, se eu colocar apenas 1, ele vai buscar apenas a página 1. Se eu alterar aqui e colocar a página 2, reparem que ele traz apenas a página 2. E a nossa página 2 está em branco, tá? Se eu colocar 1-2, ele traz o nosso documento inteiro. Se o documento tiver várias páginas, você pode colocar a primeira, a última, para ser o documento inteiro, ou colocar o intervalo que você deseja. Supondo que seja um documento com 50 páginas e você quer imprimir da 14 a 22, você pode simplesmente vir aqui e escrever 14, 22. No nosso caso, como não tem isso, aqui dá um erro, né? Diz que não tem essa página porque o nosso limite é de 2 páginas. Então, ele vai sempre te dar um erro caso você esteja fazendo algo errado, tá? Nesse caso aqui, eu vou, por exemplo, colocar apenas 1, porque eu só quero a primeira página. Então, temos isso. Aqui a cor é se você quer imprimir em preto e branco ou colorido. Então, você vai selecionar de acordo com o tipo de... Se você tem uma impressora colorida, é bom que você defina aqui se você quer que saia apenas preto e branco, porque aí vai gastar o cartucho, né, o thinner, da cor que você quer. Caso você quer colorida, deixa ali colorida e por aí vai, tá? E aqui tem mais configurações. Se você clicar aqui nesse mais configurações, reparem, quando ele abre, aqui tem o tamanho do papel, né? Você também pode definir o tamanho do papel, pode ser, por exemplo, A3, A4, A5, né? O mais usual é o A4, né? Que é o tamanho mais usual em termos de impressora, mas tem vários aqui, o A5, B4 e por aí vai. Você pode, né, olhar aqui que tem vários formatos.
Outro ponto importante é também quantas páginas por folha você vai deixar. Por exemplo, aqui está um, se eu colocar duas, o nosso documento ele vai dividir para 2 páginas. Se eu colocar 4, o nosso documento ele vai ficar dividido para que tenha mais páginas, né? Mais páginas dentro de uma única folha, né? Dentro de um único papel no momento da impressão. Tá? Eu vou deixar aqui no 1, né? De novo, mas vocês podem ver que vocês podem ajustar de acordo com a necessidade do que vocês estão trabalhando. Outro ponto super interessante é a questão da margem. A questão das margens tem aqui o default, que é o padrão. Você pode deixar aqui sem margem nenhuma, ou você também pode vir na opção personalizada, tá? Que é aqui que é o customizado. Aqui nessa opção personalizada, você vai conseguir vir aqui, por exemplo, e definir quais tamanhos você quer, tá? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para padrão primeiro, que acho que eu coloquei um número enorme demais, e vamos aqui na customizada. Vamos refazer aqui onde está esse número, a gente vai apagar, vamos colocar aqui 1. Isso, ele vai ajustando à medida que a gente vai colocando. Eu vou colocar aqui 1,5, aí ficou 15. Não quero 15, então vamos alterar porque ficou feio, é só 1,5, é 1,5 no caso, verdade. Aqui ajustou, aqui eu vou colocar 2, ficou 20, novamente o limite passou do limite, aqui é 2, e aqui eu vou colocar também 1, por exemplo. Reparem que ele alterou todo o nosso padrão. Ficou 1 no superior, 2 no inferior, 1,5 na direita e 1 à esquerda. Reparem que ele refez toda essa margem. Mas, como aqui é apenas para simulação da margem, eu vou voltar aqui para padrão e o nosso documento volta ao estado anterior. Tá? Temos isso aqui. Aqui também a escala. Você também pode colocar uma escala personalizada e diminuir na escala de acordo com o que você precisa. Ou simplesmente você pode manter na escala. Vou manter aqui como padrão, tá? E aqui temos a questão que a gente consegue fazer todas essas configurações. Aqui a questão de caso você tenha algum fundo, né? Que é o background de gráficos, tudo você pode colocar. Caso não, deixa desativado, eu vou deixar aqui desativado. Tá bom? E nesse caso você vai clicar em imprimir. No meu caso, como eu não tenho impressora, ele vai pedir para salvar, tá? Como PDF. Repare, aqui está salvar como PDF. Eu vou colocar teste, impre. E salvei. Se vocês tiverem impressora, neste ponto o documento já estaria saindo na impressora, tá? Então é muito, muito simples. Outro ponto importante que a gente vai falar na nossa aula é sobre o download. Para fazer download, também clicamos em arquivo e viemos aqui fazer download. Ao colocar o cursor em cima da opção fazer download, abrem várias opções, vários formatos diferentes. Vamos lá. Temos o mais usual para este tipo de editor de documentos, que é o Google Docs e Microsoft Word, que é o ponto .doc, né, X, que é da Microsoft, é o primeiro formato. Temos o formato Wrap Document, que é o ODT. E também temos o formato Rich Text, que é o RTF. Temos o formato PDF, que é um dos mais famosos, que é a melhor forma para principalmente compartilhar documentos e evitar edições. Temos o texto sem formatação, TXT. Temos o página web, HTML, compactado. E por último temos aqui publicação EPUB, que é muito usual para a questão de e-books, para leitura em dispositivos móveis como tablets e celulares, Android ou iOS. Tá? Então temos essas opções aqui. Mas a gente vai basicamente mostrar duas, que é a opção do Word e a opção do PDF. Vamos começar clicando na opção PDF. Basta clicar, reparem que aqui, né, no canto inferior, o nosso documento está baixado, ou seja, foi feito o download. Vou clicar nele e abre. Reparem que aqui temos o nosso documento, tá? Eu vou fechar e vou voltar aqui no arquivo,
fazer download e dessa vez vou clicar no Microsoft Word. Reparem que aqui também temos o nosso download. Eu vou clicar aqui nele e reparem que ele vai abrir aqui o nosso arquivo. Então aqui temos o nosso arquivo. Com isso, podemos simplesmente fechar tudo isso daqui. Não queremos isso daqui. Então temos tudo fechado, ok? Aqui, sobre a questão da impressão e do download, é basicamente isso. Muito, muito simples. Então agora vamos para um outro tópico importante. Eu vou basicamente trazer aqui, que é trabalhar com tabelas, tá? Então, trabalhar com tabelas é uma coisa muito, muito simples e muito prática. Basta vir aqui em inserir tabela. Reparem que temos uma seta, temos uma seta para a direita preta que indica que aqui a gente já está inserindo tabela. À medida que eu estou avançando com o cursor, como vocês podem ver, ele vai aparecendo a quantidade de linhas e colunas que eu estou colocando. Para fins acadêmicos, a gente vai colocar apenas, vamos colocar 3 colunas e 2 linhas, tá? 3 colunas e 2 linhas aqui. Aqui temos a nossa tabela. Para deixar isso mais interessante, vamos fazer um preenchimento básico, que é para conseguirmos fazer algumas formatações. E isso vai nos permitir entender um pouco mais aqui, lista de compras. 01. Aqui vamos colocar apenas 4 linhas e vamos trabalhar isso. Eu vou pegar esse dado aqui, eu vou replicar em todas essas nossas células. Então tá, reparem que aqui temos uma tabela simples, né, básica, e a gente consegue trabalhar essa nossa tabela de várias formas. Lembrando que todas aquelas opções de configurações de texto, tipo de letra que a gente aprendeu, também são aplicáveis dentro de uma tabela. Então vamos usar aquelas opções que a gente aprendeu inicialmente. Vamos lá. Por exemplo, eu venho aqui, seleciono título 1, que a gente configurou para que ficasse em vermelho. Reparem aqui, automaticamente já fica em vermelho. Eu posso também alinhar o meu texto para o centro. Então tenho essas possibilidades. Eu ainda posso aumentar ou diminuir o tipo de letra por aqui. Eu posso deixar negrito, né, com mais destacado. Então eu consigo fazer isso em toda a tabela de forma única ou simplesmente em cada uma dessas colunas aqui. Vou selecionar essa daqui, por exemplo, e vou definir que isso é uma lista. Vou selecionar essa outra aqui. Vou selecionar essa outra aqui, não todas, apenas essa. Vou definir que aqui eu quero bullet point. E vou selecionar essa outra aqui e vou definir que aqui eu quero numeração, por exemplo. Reparem que eu consigo fazer essa configuração diferente. Por exemplo, na lista eu consigo, né, ter essa função pré-definida para tracejar, à medida que eu coloco como se fosse feito. Então temos várias opções, tá? Então conseguimos trabalhar isso. Eu posso considerar isso aqui um item, por exemplo. Um item não, um link, né? Clicando aqui. Então todas aquelas opções que a gente aprendeu, consegue aplicar aqui. Outra coisa que é importante entender é que isso aqui, vamos lá, eu posso, por exemplo, eu quero que esteja aqui, vou pôr um xxx, reparem que aqui ficou desvinculado. Se ficar assim, eu não achei interessante, eu posso simplesmente puxar, reparem, eu posso simplesmente puxar. E se eu puxar assim, e essa aqui ficar feia, e eu quero que todas essas colunas tenham a mesma dimensão, posso, por exemplo, selecionar tudo, clicar com o botão direito e procurar a opção distribuir coluna. Clica nela, reparem que automaticamente a nossa coluna fica distribuída. Outra opção que eu posso também fazer, vamos supor que eu deixei nossa tabela assim. Vamos supor que eu deixei nossa tabela aqui assim.
ela está com as linhas, né, aqui não bem distribuídas, e a gente quer deixá-la também em linhas distribuídas. Basta clicar com o botão direito, seleciona toda a tabela, clica com o botão direito e vem em distribuir linha. Reparem que ele deixou igual as linhas, as colunas da nossa tabela. Então, essa também é uma forma rápida de se ajustar. Outra coisa também que posso fazer, eu posso selecionar toda a tabela aqui e trabalhar as margens. Por exemplo, vamos supor, eu quero uma margem um pouquinho mais grossa, só que em vez de preto, eu quero que essa margem esteja esverdeada, por exemplo. Então, você pode também trabalhar desta maneira, ou simplesmente selecionar, eu quero destacar essa daqui. Então, eu quero deixar essa aqui em vermelho. Reparem que é possível fazer todas essas configurações, né? Muito simples, muito prático. E temos mais uma forma ainda de fazer isso. Podemos selecionar toda essa tabela, clicamos com o botão direito e vamos até propriedade da tabela. Reparem que abre esse pop-up, né? Essa janela que eu estou mexendo, ó, abre esse pop-up e aqui temos algumas opções. Por exemplo, a largura está 6, eu quero que está muito larga, eu quero que fique um pouquinho menos largo, então vou deixar aqui em 5 de largura. A altura, eu achei que está maior, vou deixar apenas em 2 de altura. A espessura, quero que fique mais grossa ainda a espessura, né? Então, é isso. Cor de fundo, não vou precisar. O alinhamento, eu quero que seja tudo à direita, né? Eu quero que fique tudo alinhado à direita. E clico OK. Reparem que mudou a nossa, diminuiu aqui a espessura, diminuiu a nossa largura, diminuiu a planilha, diminuiu a tabela e voltou a ficar um pouquinho estranho aqui na questão da distribuição. Então, nesse caso também, outra forma de se fazer, basta selecionar tudo e vir no último campo e puxar, que ele também ajusta quase tudo da nossa tabela. Então, a gente pode puxar, reparem que ele também vai ajustando tudo. Então, trabalhar com tabela é muito, muito simples, muito prático, né? Muito rápido. E você pode, sim, continuar trabalhando de maneira mais eficiente, tá? Então, a gente aqui colocou a tabela inteira à esquerda, mas podemos colocar a tabela mais ao centro. Então, venho aqui de volta, vou para propriedades da tabela e aqui que está à esquerda, vou deixar o centro, vou clicar, reparem, nossa tabela movimentou de novo para o centro. Então, temos N formas de se trabalhar com isso. E a última é, por exemplo, você tem que colocar uma tabela, mas não quer que essa tabela tenha bordas. Então, é bem simples também. Basta selecionar tudo e vir aqui, colocar aqui borda 0. Reparem que a gente continua tendo uma tabela que agora mais parece trabalha em coluna do que tabela, porque a gente tirou as bordas, mas sempre estão aqui as características. Então, como vocês podem ver, é muito simples trabalhar com tabelas dentro do Google Docs. Tudo certo? Então, por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula.